O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast do Academia Norte. Eu sou o João Victor, eu sou aluno da licenciatura aqui da UniOeste. Eu sou o Lucas, do segundo ano de bacharel. E hoje contamos com a presença do professor e doutor em Geografia, Luciano, especialista na área de agroecologia. Bom dia, professor. Gostaria que iniciasse apresentando, falando um pouco sobre a sua formação e já nos explicasse o que é a agroecologia, por favor. Ok. Bom, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Luciano Candiloto, sou professor aqui na UniOeste há mais de 20 anos já. Sou formado em Geografia, bacharel e licenciatura pela Federal de Uberlândia, com mestrado também em Geografia na Unesp de Prudente, Presidente Prudente, e doutorado na UFSC aqui em Florianópolis, também em Geografia. Recentemente eu fiz o meu pós-doutorado na UFRJ, também sobre esse tema da agroecologia. Sou coordenador do Núcleo de Estudos em Agroecologia aqui da UniOeste e também editor da revista Ambientes, revista de Geografia e Ecologia Política. Bom, basicamente, né, quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando em produção de alimentos orgânicos, mas no sentido que vai além simplesmente da produção, do produto orgânico, né? A agroecologia ela surge como uma ciência, a busca de entender processos naturais para se adaptar ao plantio, ao cultivo de alimentos. Mas a agroecologia, antes de ser ciência, ela é uma prática milenar, né, de vários povos que criaram, praticaram e desenvolveram a agricultura. Usa-se esse termo a partir de uma ideia de uma fusão entre ecologia e agronomia, né? Agro de agronomia e ecologia da ciência ecológica. Mas a agroecologia implica uma multidisciplinaridade, né? Várias áreas do conhecimento se interessam pela agroecologia porque ela envolve, sobretudo, a questão da produção, mas também da comercialização dos alimentos, né? E aí entra nessa questão da cadeia econômica, relações de mercado, comércio justo, todo um debate que permeia a agroecologia que vai para além da dimensão produtiva. Bom, de uma forma geral, a agroecologia hoje tem sido debatida em três prismas, né? Como ciência, como prática, conforme eu falei, práticas milenares, a ciência a partir do século XX, que vai se dedicando a entender, né, o funcionamento dos ecossistemas e aplicar isso para a produção agrícola, e mais recentemente também como um movimento social, sobretudo na perspectiva dos movimentos camponeses, de luta pela soberania alimentar, pela defesa dos seus territórios e pela condição de se produzir alimentos livres de agrotóxicos, fertilizantes químicos, transgênicos, sementes transgênicas, numa perspectiva de soberania alimentar, produzir para si, ofertar para o consumidor um alimento de qualidade e, ao mesmo tempo, fortalecer a autonomia camponesa, né? Esse conceito de autonomia ele é muito importante no debate sobre a agroecologia. Que bacana, prof. E pegando nesses aspectos, eu acho que tem vários parâmetros aí que se juntam, mas a relação da agroecologia dentro da geografia, qual seria elas? Então, acho que antes de entrar trazer esse debate
a geografia, né? Eu queria reforçar só essa multidimensionalidade da agroecologia, que é algo que eu discutia no meu pós-doutorado. Bom, várias dimensões interessam a agroecologia, ou a agroecologia se encaixa em várias dimensões, né? Eu procurei trabalhar com as seguintes dimensões. Dimensão espacial. Bom, a agroecologia, uma perspectiva muito escalar, porque não é só a produção ali, uma área de cultivo ou uma propriedade que vai produzir orgânico, ou na perspectiva da agroecologia. O debate sobre o sistema alimentar global entra nessa questão, né? Que tipo de alimento a gente está consumindo, né? Como é que esse alimento é produzido? E aí, alguns autores falam a agroecologia foi ganhando escalaridade. Ela começa ali com áreas experimentais nas lavouras, mas vai perpassando a propriedade, a comunidade, o município, até chegar nesse debate sobre o sistema alimentar global, que é um sistema controlado, né, por grandes empresas e bastante concentrado e extremamente lucrativo, né? A questão não só do alimento, porque todo mundo precisa comer, mas de todos os insumos que são necessários para produzir esse alimento. Outra dimensão importante, né, é a dimensão ambiental, logicamente, porque você está falando em produzir alimentos sem usar determinados produtos que trazem problemas ambientais, né, como os agrotóxicos ou os fertilizantes químicos. A questão alimentar, que logicamente está embutida, né? E aí a gente tem a dimensão da produção e da comercialização, que eu chamei de dimensão econômico-produtiva, a dimensão político-organizativa, sobretudo de movimentos camponeses, grupos de agricultores que vão se organizar para ofertar esse produto, para produzir e ofertar esse produto. Tem a questão da certificação também, né? Existe uma legislação brasileira para certificar o produto orgânico, então você tem toda uma burocracia para ter o produto certificado. Então, as organizações camponesas, por exemplo, elas foram importantes no sistema de certificação participativo, que é o sistema que a legislação brasileira aceita e que é uma referência para o mundo todo, né? O sistema participativo criado no Brasil. E aí também a dimensão sociocultural, porque você valoriza a produção conforme os ecossistemas, conforme determinados grupos étnicos, né, que tem uma relação com aquela terra, com aquele ambiente. E a dimensão técnica, porque também há muito esse debate, a agroecologia é o retorno ao passado, é um atraso, né? E aí existe toda uma necessidade também de um avanço científico em termos de maquinário, de insumos, de estudos experimentais mesmo da área de agronomia, para que se otimize essa produção, né? E aí, entrando na questão da geografia, né? Bom, a geografia, como eu disse, várias áreas do conhecimento se interessam por esse debate. Muitas vezes a gente associa a agroecologia a uma coisa de agrônomo, né? Mas não, tem várias áreas do conhecimento. E na geografia eu entendo assim que, como nós nos debruçamos sobre a relação sociedade-natureza, né, sobre como utilizamos a natureza para a nossa sobrevivência e enfim, desenvolvimento social, a questão da produção de alimentos é central. Por quê? Porque você precisa de recursos naturais para produzir alimento, de terra, de água, de solo, enfim, condições climáticas e tal. E também a questão, assim, de como, né, nós nos relacionamos com a natureza e como nós transformamos essa natureza. Então, para se produzir alimentos, primeiro, se desmata, né? Você tem uma redução dessa biodiversidade para produzir uma determinada biodiversidade. E aí, consequentemente, os insumos vão ser utilizados, o trabalho humano, as técnicas. Então, nesse processo, né, que é muito caro a geografia de relação da sociedade com a natureza, de transformação dessa natureza para o nosso benefício,
nós geramos os chamados impactos ambientais e sociais. E aí, consequentemente, a produção de alimentos, como ela é feita hoje, né, comandada por grandes empresas e direcionada, sobretudo com insumos químicos, com transgênicos, ela traz os seus problemas. Então aí vem uma discussão, bom, mas será que sempre foi assim? Será que não se produzia alimentos sem necessariamente a utilização desses produtos? Sim, porque a utilização desses produtos é uma marca da metade do século XX. É algo recente. Então você tem uma agricultura de 10 mil anos que vai sendo feita, que a gente pode dizer que vai sendo feita de uma forma agroecológica. E que isso é rompido com a Revolução Verde, com a modernização da agricultura na metade do século XX. Então, quando a gente fala em produção de alimento, a gente precisa de recurso natural, a gente precisa do trabalho humano, a gente precisa do desenvolvimento de técnicas, a gente precisa levar esse produto para a sociedade, para os consumidores. Então você tem um processo de logística, você tem relações econômicas muito importantes, o próprio poder dessas grandes empresas. Então a aproximação da agroecologia com a geografia, ela vai basicamente pelo prisma da geografia agrária, pelo enfoque da geografia ambiental, que é uma coisa que eu tenho me dedicado há alguns anos já sobre isso, uma geografia mais integrada entre a questão natural e social, entre essa relação de uma geografia híbrida, a gente pode dizer assim. E também você pode olhar pelo prisma dos mercados, das relações econômicas, de como que esse produto chega para o consumidor, preço. Então, várias sub-áreas da geografia podem também contribuir para a agroecologia, ou ter como tema a questão da agroecologia. E, professor, entrando nessa questão que tu comentou sobre a valorização dessa produção de alimentos saudáveis, de qualidade, em contrapartida com o agro, com os maquinários agrotóxicos, eu acredito que na nossa região, Paraná, Sudoeste, há essa valorização em contrapartida a essa questão da utilização dos agrotóxicos, e como é também essa utilização, essa manutenção? Aí a gente tem uma questão complexa, que é o que é a agricultura hegemônica, A agricultura no mundo, ela é uma agricultura da química, Ela é uma agricultura pautada nesses insumos químicos, pautada nas monoculturas. Então você tem grandes áreas onde se planta uma cultura só. E isso, logicamente, leva a uma redução da biodiversidade. A agricultura usa intensamente água, por exemplo. Como os próprios ciclos naturais acabam sendo suplantados pela técnica, a gente pode dizer assim, isso vai também reduzir, por exemplo, a capacidade de regeneração natural do solo. E aí você entra com fertilizante químico, aí você entra com agrotóxico. Então, essa agricultura e essa pecuária, porque não é só agricultura, a produção de vegetais, mas a produção animal também, ela é muito pautada na técnica hoje. Então, se a gente pegar geografia, relação sociedade e natureza, transformando esse espaço geográfico, se a gente pegar a importância do trabalho, da inventividade humana, da força de trabalho humano nesse processo de transformação da natureza, e se a gente pegar o desenvolvimento técnico, que também depende da inventividade humana, da ciência, a gente tem esse rol de questões que configuram o espaço geográfico e que se aplicam, seja para a produção de qualquer tipo de mercadoria, industrial, agrícola, pecuária, enfim. Então, há um domínio de um tipo de agricultura no mundo. Isso eu acho que está pautado, como se produz, as variedades, variedade de alimentos são muito poucas. Imagina quantos vegetais nós temos, ou quantos tipos de animais, e como a nossa dieta alimentar é limitada, nos grãos, enfim, milho, trigo, soja, arroz, feijão, alguma coisa assim, vegetais também, mas hortaliças, enfim. Mas pegando, por exemplo, se você pegar uma laranja, vamos usar um exemplo, uma fruta, laranja. Quantos tipos de laranja existem? Bananas, e quantas variedades? E a gente está muito limitado em termos de consumo.
A própria questão das PANC hoje, né, das plantas alimentícias não convencionais que vem crescendo, você tem vários tipos de plantas que podem ser utilizadas para alimentação e que não são, né? Então, essa configuração da agricultura e da produção de alimentos, ela acaba sendo padronizada e limitando, né, a diversidade alimentar que a gente tem, o acesso aos alimentos. E aí, por outro lado, você tem o mercado de orgânicos. E aí tem todo um debate sobre isso, né? Por exemplo, bom, o orgânico é mais caro, o orgânico é elitista, o orgânico só vai chegar para quem pode pagar mais por ele. E dentro da agroecologia tem um debate assim, não é necessariamente assim. É possível sim você produzir, aumentar a produção de orgânicos e conseguir colocar isso a um preço justo para o consumidor. E aí as relações de aproximação produtor-consumidor são fundamentais. Feiras, entregas em domicílio e tal. Você perguntou sobre o Paraná, né? Bom, o sul do Brasil ele é importante no sentido da questão da produção de orgânicos e da agroecologia, principalmente pelos movimentos sociais da agricultura familiar, camponeses, enfim. Então o sul tem um protagonismo sim na produção de alimentos e na organização em torno da agroecologia. Mas, ao mesmo tempo, o Sul também é recordista, o campeão, né? O Paraná é muito forte no agronegócio, né? Na produção de convencionais. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que a agroecologia, ela é muito, ou a produção orgânica, ela é muito pequena no contexto do que é a produção de alimentos. Ela é ínfima, se você pegar a quantidade de agricultores do Paraná e quantos trabalham com orgânico. Com certeza é menos de 0,5%. Né? É muito pequeno, por causa dessa lógica. Né? Uma lógica que, bom, você vai plantar algo, a orientação técnica já é para a agricultura convencional. Você não tem técnicos formados para trabalhar, para o agricultor trabalhar com orgânico. Você não tem política pública para investir no aumento da produção orgânica. Então aí tem toda uma cadeia produtiva vinculada a essa questão do agronegócio. Então romper isso é muito difícil. Então a agroecologia se torna algo muito pequeno, muito minoritário, mas ela, no debate global, no debate dos desafios que a sociedade e a humanidade tem para esse século XXI, ela é muito importante, sobretudo também, por exemplo, com a questão climática. Né? A gente tem a perspectiva da produção em agroflorestas, que você consegue recuperar áreas florestais e produzir alimento nessas áreas. Então você trabalha com a recuperação e com a produção de alimentos ao mesmo tempo, uma outra perspectiva. Então existe a viabilidade. A questão é como, alguns autores dizem, como escalar, né? Como aumentar a escala, ampliar a escala dessa produção orgânica e, sobretudo, do movimento agroecológico. Perfeito. Falando dessas escalas, tudo isso que o senhor comentou agora, o senhor poderia citar quais são os projetos, ou seja, os pilares, né, fundamentais dentro da agroecologia? Tá. Bom, eu acho que é legal começar com a ideia dos pilares, né? Já desde a década de 90 se fala muito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, e eu não gosto muito desse conceito porque ele foi sendo apropriado, né? Inclusive pelas grandes empresas que dominam aí a economia do mundo todo, né? Mas a gente pode dizer que a agroecologia se apoia em pilares de sustentabilidade ambiental, social, produtiva, na valorização cultural e na valorização ecológica, no sentido assim, de determinadas condições ambientais que permitam você ter determinados produtos e a valorização desses produtos. Então vamos pegar aqui no Paraná a importância da araucária, das florestas de araucária, do pinhão, né, como um alimento arraigado, né, culturalmente no paranaense, né? E aí a gente tem vários outros exemplos, né? O açaí, o guaraná na Amazônia, a erva mate aqui no Rio Grande do Sul, frutas do cerrado, enfim, né? Existe uma relação, o pequi, né? Existe uma relação cultural, né, com a alimentação, né, que é bastante debatida. Então, esses pilares da sustentabilidade se encaixam perfeitamente na discussão da agroecologia.
Outra questão, né, a soberania alimentar e territorial. Então, a condição desses agricultores, e aí a gente também tem que considerar que você tem um processo de saída do campo, né? Muita gente que era agricultor deixando o campo para ir para as cidades, essa migração, mas do ponto de vista da organização de movimentos camponeses, de agricultores, há essa luta. Não, a gente quer garantir o nosso território para sobreviver e para produzir. E para produzir com qualidade e ofertar um produto, um alimento saudável, nutritivo para a sociedade, para as pessoas da cidade também, né? E nesse contexto também a autonomia camponesa, a capacidade desse agricultor tomar decisões, né? Então, um pilar da agroecologia é a diversificação produtiva. Então, um produtor que só vai plantar soja, mesmo que seja orgânica, ele não é um agroecológico. Há um debate sobre isso, né? Nessa complexidade da agroecologia e a dimensão da diversificação, de se produzir para se alimentar e de também vender, comercializar esse alimento para a sociedade. E aí, esse debate então vai para além do produto, né? O produto em si. Bom, eu produzi um alimento orgânico, como é que ele chega na sociedade? Com que preço que ele chega? Então, por exemplo, no Brasil foram criados os mercados institucionais, né? O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, que já é antigo, que é o da merenda escolar. E aí, alguns anos atrás, começou a se valorizar o produto orgânico, a pagar um percentual a mais pelo produto orgânico, no sentido de incentivar que esse produto chegue para os mais pobres, chegue para as crianças nas escolas. Então você tem que ter políticas públicas também que ampliem essa produção e que façam com que esse produto chegue, né? Porque se você vai no mercado, no supermercado, você vai ter um alimento orgânico mais caro que o convencional. Mas é possível também reduzir, mas aí por quê? Porque o supermercado vai lucrar mais com isso. Quando você compra direto do produtor, muitas vezes você paga o mesmo valor e aí o alimento é melhor ou até vem mais, né? Em termos de, sei lá, do tamanho de um pé de alface, por exemplo, né? É questão da qualidade também. E, professor, ainda nessa questão de projetos, houve uma tese que o senhor orientou e que foi premiado, né, pela CAPES. Se puder comentar um pouco sobre, nos falar sobre esse assunto. Sim. Eu até vou voltar na questão que eu estava falando dos pilares, né? Agora eu vou falar um pouco das pesquisas, né? Basicamente, a gente criou, né, o Núcleo de Estudos em Agroecologia com alguns professores aqui da UniOeste, pessoas de fora também, de outras instituições, e eu tenho atuado com duas frentes, basicamente, né? A frente da agroecologia, do incentivo a essa produção, de conhecer esses produtores, de diagnosticar onde é que tem produto orgânico, quem são esses agricultores, de apoiar as ações desses agricultores do ponto de vista da produção, do ponto de vista da comercialização, da certificação. E uma outra frente, desde 2016 eu tenho trabalhado, que é a questão dos agrotóxicos, né? Da gente tentar entender quais os efeitos para a sociedade, no organismo humano e também no ambiente do uso de agrotóxicos. Então eu tenho trabalhado com essas duas frentes e o Núcleo de Estudos em Agroecologia basicamente tem trabalhado nessas duas frentes, né? Então, eu já desenvolvi projetos de pesquisa e extensão. Então você conhecer esses produtores e ao mesmo tempo conseguir dar algum tipo de apoio com recursos de projetos que a gente conseguiu financiamento, e também essa questão de conhecer a condição de contaminação por agrotóxicos. É uma coisa que a gente está avançando, uma parceria, né, com a professora Carolina Panes, do curso de Medicina, de entender, né, se essas pessoas possuem traços, né, ou resíduos de agrotóxicos em seus organismos. Então a gente já fez algumas pesquisas identificando resíduos de agrotóxicos em urina, em amostras de urina, então dentro de corpos humanos, né? Pesquisas nesse sentido têm avançado no mundo inteiro. E aí, nesse contexto,
eu orientei a tese da Chayane Gaboard, né, dentro da geografia, que foi também co-orientada pela professora Carolina, onde a gente fez uma discussão multiescalar da problemática dos agrotóxicos. Então, ela começa discutindo a questão da produção alimentar global, traz isso para o Brasil, e aí a gente teve nos últimos anos um processo de liberação de novos produtos, de novos agrotóxicos, que foi muito marcante, toda a sociedade percebeu isso, né? A cada mês novos produtos sendo liberados. Depois da discussão do uso de agrotóxicos no Paraná, a gente tem um sistema muito bom, que é o CIAGRO, da PARC. Qualquer um pode consultar, entrar no site da PARC, procurar CIAGRO, né, com S, que tem ali quanto se consome, quanto se comercializa de agrotóxicos no Paraná. E aí a gente trouxe essa discussão para o Sudoeste, para os 27 municípios da 8ª Regional de Saúde, e aí a relação com casos de câncer de mama, que é a especialidade da professora Carolina. Então a gente pegou, né, foi um trabalho muito amplo de aplicação de questionários no CEONC, e aí a gente procurou associar mulheres rurais expostas a agrotóxicos com diagnóstico de câncer de mama e com câncer agressivo. E aí nesse recorte a gente escolheu 10 famílias, 10 mulheres e suas famílias, para fazer uma análise mais detalhada em termos de coleta de amostras de urina, de água, de leite de vaca, aqueles que têm vaca leiteira, e a gente identificou, sim, níveis, né, de agrotóxico no leite, na água e na urina. Então foi uma discussão multiescalar que a gente começou debatendo a problemática dos agrotóxicos no plano global, nacional, estadual, regional e local, né, no sentido do que a gente chamou de nanoterritórios, que são as propriedades rurais, né, que é uma escala geográfica importante. Eu tenho me dedicado muito a essa escala de entender, né, a dinâmica da família do campo, o seu estabelecimento, a sua propriedade, porque é ali que eles vão desenvolver as relações próximas com a natureza, né? O cultivo da terra, a produção de alimentos, o plantio, a colheita, os recursos naturais que são a base para eles sobreviverem, a água, o solo, enfim. E aí essa questão do estabelecimento rural tem sido muito importante, porque não é só onde se produz, mas é onde se vive também, né? Onde essa família vive, onde ela busca a sua sobrevivência, onde ela reproduz a sua sobrevivência. Então a tese da Chayane, ela foi nesse sentido, né, multiescalar, e aí ela recebeu menção honrosa do prêmio de tese da CAPES, né, na geografia. Ela foi a segunda colocada no âmbito nacional no ano passado como melhor tese de geografia do país. Então a gente, lógico, é um reconhecimento do trabalho, a gente ficou bastante feliz com isso, né? Foi importante também para o nosso programa de pós-graduação. E a ideia é dar continuidade, porque tem muita coisa para se pesquisar sobre isso. Lógico que envolve custos, né? Essas análises são caras, a gente tem uma luta aí para conseguir um equipamento bastante caro para poder realizar as análises aqui dentro do Noroeste, e uma hora a gente vai conseguir. Com certeza. Professor, pena que o nosso tempo, no caso, chegou ao fim. É um assunto bastante, né, complexo, que dá várias horas de conversa. Mas eu queria agradecer, primeiramente, a presença dos senhores por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast. E é isso, professor, eu gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer novamente, né? Eu acho que a iniciativa desse projeto, né, é muito legal. Parabéns para vocês pela iniciativa, para a professora Marina, para a professora Beatriz. Queria dizer, né, para o pessoal que tiver interesse em procurar produto orgânico, que existem as feiras, né? A feira da Praça Central tem uma barraquinha identificada, né, com uma faixa que o produto é agroecológico. Em Verê, por exemplo, tem um mercadinho específico de produtos orgânicos. Então isso vem crescendo. Então, conforme, né, a sociedade vai se informando, ela pode estar acessando esses produtos. Lógico, precisaria ter muito mais, né? Mas é uma luta. A gente, por exemplo, conseguiu aprovar a política municipal
principal de agroecologia em Francisco Beltrão, mas a gente não está conseguindo avançar na implementação dela. Né? E aí a questão da vontade política também é fundamental para que a gente possa avançar. Então eu agradeço e fico à disposição. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Cadê Meu Norte? Obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Valeu, professor.